Aparecendo em mais de 60 filmes ao longo de sua carreira, Anna May Wong foi a primeira estrela de cinema sino-americana em Hollywood. Além de seus papéis em filmes mudos, televisão e teatro, Anna May Wong conseguiu um papel em um dos primeiros filmes feitos em Technicolor. Reconhecida internacionalmente, seu legado continua a influenciar artistas de todo o mundo. A atriz sofreu muito preconceito na indústria do cinema e raramente teve a chance de protagonizar um filme. Quer saber a história completíssima da atriz Anna May Wong? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, o meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta-feira aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscrevam no canal, que é muito importante pro meu trabalho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história de hoje, tem uma playlist completíssima aqui na descrição desse vídeo das quartas efêmeras. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha também, agora bora pro vídeo de hoje. Wong Liu-song nasceu em Los Angeles em 3 de janeiro de 1905, no bairro de Chinatown. Nascida nos Estados Unidos, ela era neta de chineses e foi criada dentro das tradições orientais. A segunda filha de 8 filhos, seu nome de nascimento era Wong Liu-song, que significa salgueiros amarelos geados. Ela recebeu o nome inglês Anna May por sua família. Sua família, então, era de Taishan, na China, e seu avô emigrou para os Estados Unidos em 1850 e lá ele fez a sua vida nos Estados Unidos. E ele abriu uma loja perto onde tinham descoberto os ouros na Califórnia em 1848, então era o boom do ouro norte-americano, e o seu avô, então, montou uma loja lá perto dos arredores onde seria Los Angeles, e em 1858 o pai da Anna, chamado Sen, nasceu. Infelizmente, logo depois, o avô da Anna, ele faleceu. Ele estava ajudando uma mulher que tinha caído num poço e ele faleceu naquele momento. Então o pai da Anna, o Sen, voltou para a China com seus familiares, mas depois de um tempo, depois de crescido, ele quis voltar para os Estados Unidos. Então ele volta para os Estados Unidos com a sua mulher e lá ele cria novamente um espaço onde eles estariam vivendo nos Estados Unidos. Sen casou-se com Gong Toi Lee, que também nasceu na Califórnia. O casal abriu uma lavanderia na North Figueroa Street, em Los Angeles. Quando Anna May nasceu, a família morava em um bairro diversificado e as crianças frequentavam a escola primária pública da California Street. No entanto, a Anna e a irmã dela sofreram muito preconceito por elas terem essa ascendência chinesa, então elas tinham a fisionomia, e os jovens, os estudantes dessa escola, naquela época, faziam muito preconceito com as duas, então elas acabaram trocando de colégio. Os pais de Anna mais tarde os mudaram para a escola missionária chinesa em Chinatown, onde foram bem recebidas. E crescendo na sua juventude, a Anna May sempre ajudou a família na lavanderia, então ela trabalhou desde criança na lavanderia, ela ajudava seus pais em tudo que eles precisavam, e quando ela não estava trabalhando e nem estudando, ela fazia aulas de mandarim, ela fazia aulas da língua chinesa, e para ela aprender, para ela ter um pouquinho da cultura dela enraizada e que ela pudesse também desenvolver outras línguas, que ela pudesse falar outras línguas. Então ela aprendeu mandarim nessa época. E a gente tem que entender também que a produção cinematográfica dos Estados Unidos acontecia em Nova York antes de 1910. Depois de 1910, toda a estrutura do cinema norte-americano foi para a Califórnia, então foi nesse momento que a Anna May Wong teve contato com as primeiras produções cinematográficas. Ela ficou encantada desde jovem, ela queria muito ser atriz, ela batalhou muito para conquistar pequenos papéis de figurantes, porque ela realmente acreditava nisso e ela queria muito ser uma atriz. Aos 9 anos, ela decidiu que queria se tornar uma estrela de cinema. Ela criou seu nome artístico Anna May Wong aos 11 anos, combinando seus nomes em inglês e chinês. Em 1919, uma chamada de elenco foi feita para mulheres chinesas no novo filme chamado The Red Lantern. Sem que seu pai soubesse, Anna May pediu a um amigo do seu pai que a apresentasse ao diretor e assistente do filme. Então ela foi escalada nesse primeiro filme como figurante, ela simplesmente carregou uma lanterna nas gravações. Esse foi o papel que ela conseguiu nesse momento e ela estava muito feliz com isso, por ter conseguido e por
ter sido o primeiro papel dela. Claro que a carreira dela, ela é muito triste, muito polêmica, envolve muitos assuntos, mas mesmo assim a Anna May conseguiu esse primeiro contato com o cinema sendo uma figurante. E infelizmente esse primeiro filme ele tinha esse tema oriental que os Estados Unidos estavam buscando, esse exotismo, e muitos filmes eles fizeram com essa temática oriental, mas as atrizes principais que participavam do filme, elas não eram asiáticas. Inclusive, desse filme, a atriz se chamava Ella Nezaneva, então ela era descendente europeia. Então, eles pintavam, caracterizavam ela como uma mulher oriental. Eles faziam yellow face, e naquela época isso não era visto como uma coisa ruim. Então, eles faziam isso, sendo que a Anna May participou como figurante, sendo uma atriz oriental. Era comum que atores brancos fossem escalados para papéis asiáticos, usando maquiagem e figurinos para parecer asiáticos. A prática conhecida como yellowface não era apenas ofensiva, mas limitava as partes disponíveis para Anna, que observou. Em vez de chineses reais, os produtores preferem húngaros, mexicanos e índios americanos para papéis chineses. Raramente os papéis com temática oriental ficavam para artistas e atores e atrizes orientais, de descendência oriental. Então eles praticavam yellowface com muita facilidade, e hoje em dia isso é uma coisa ruim, né? Tipo, uma coisa que as pessoas não gostam de assistir, mas naquela época as pessoas não davam importância, a produção do cinema norte-americano continuava fazendo yellowface. Anna continuou a trabalhar como figurante em muitos filmes enquanto ainda frequentava a escola. Em 1921, Anna May abandonou a Los Angeles High School para se tornar atriz em tempo integral. Nesse mesmo ano, ela conseguiu um papel como a esposa de Toy Ling no filme Beats of Life. E aos 17 anos, Anna May conseguiu seu primeiro papel principal em The Toe of the Sea, o primeiro longa-metragem feita pela Technicolor. Esse filme foi uma versão silenciosa do Madame Butterfly e, apesar de todas as questões que envolvem, ela conseguiu esse papel principal e as pessoas receberam esse filme com bons olhos, as críticas foram positivas. Anna May chamou a atenção do público, mas raramente ela teve essa importância, essa visibilidade no cinema norte-americano. E esses elogios não foram suficientes para que Anna May conquistasse novos espaços que ela merecia. Inclusive, uma das questões que falavam muito era que os produtores norte-americanos não enxergavam a Anna May como sucesso de bilheteria por ela ter essa ascendência asiática. E também em questão do público, como ele iria reagir a uma protagonista oriental. Então, essas eram as dúvidas que eles tinham, mas claramente isso era xenofobia, preconceito. Então a Anna May teve muita dificuldade, né, na carreira dela. E nos próximos anos a Anna May, então, ela faz sua carreira baseada em atriz coadjuvante com essa temática exótica, onde ela fazia vilãs sensuais, usava pouca roupa, estereotipavam muito a Anna May, e ela até cita numa entrevista por que a tela chinesa é quase sempre o vilão da peça, e um vilão tão cruel, assassino, traiçoeiro, uma cobra na grama. Não somos assim como deveríamos ser, como uma civilização que é tantas vezes mais antiga que a do Ocidente. Temos nossas próprias virtudes, temos nosso rígido código de comportamento e de honra, porque eles nunca mostram isso na tela. E uma questão também é que nessa época existia leis anti-miscigenação nos Estados Unidos, então pessoas não podiam casar com raças diferentes. Então Anna May também teve dificuldade em relação a isso, porque no cinema não podia ter dois atores protagonizando ou participando de um filme onde eles eram de raças diferentes. Então ela, como uma oriental e um homem branco, isso não aconteceria nos filmes. Eles não poderiam se beijar, não poderiam se envolver romanticamente. Então muitas pessoas falam que por isso também ela não conseguiu esses papéis como protagonista, porque por conta dessas leis de anti-miscigenação dos Estados Unidos. Em 1924, ela interpretou uma escrava mongol em O Ladrão de Bagdá, The Thief of Baghdad, em 1924, estrelado por Douglas Fairbanks. O filme foi uma das maiores bilheterias da época e deu à atriz muita popularidade no cinema.
Sua carreira parecia que iria deslanchar, mas Anna May começou a namorar com o diretor Marshall Newland e o relacionamento interracial gerou uma série de críticas negativas para a atriz, que chegou a ser chamada de prostituta chinesa pela imprensa local. E sabendo disso, e sabendo que ela nunca ia conseguir esses papéis como protagonista, ela tentou criar sua própria produção de filmes chamada Anna May Wong Productions, junto com alguns sócios, mas infelizmente esses sócios passaram a perna nela, eles roubaram ela, fizeram algumas coisas que não poderiam ter sido feitas, e essa empresa foi fechada e a Anna May não conseguiu criar essa produtora de cinema onde ela poderia estar fazendo filmes com temática oriental e que ela pudesse ser a protagonista, que pudesse mostrar realmente a cultura chinesa, mas ela não conseguiu fazer isso. Em 1930, no filme The Flame of Love, Anna May chegou a beijar John Longden nas telas, mas os censores mandaram cortar a cena. Ela daria apenas um beijo em toda a sua carreira cinematográfica em 1942. Seu parceiro romântico foi o caucasiano Harold Huber, caracterizado como um oficial japonês. E a Anna May, ela era escalada para, além de fazer esses papéis coadjuvantes, ela era escalada para fazer mulheres latinas e mulheres esquimós, então era uma xenofobia imensa na época. As pessoas não ligavam para isso, do quanto ia prejudicar uma cultura que não fosse delas. Então ela foi sempre escalada para esses papéis considerados exóticos, onde não ela estaria ali naquele momento sendo uma atriz coadjuvante. E depois de muitos anos tentando trabalhar no cinema hollywoodiano e depois de tanta discriminação, ela acaba meio que desistindo dos Estados Unidos e acaba indo para a Europa, e lá ela se encontra no teatro e ela vai para um outro viés da carreira dela. Na Europa ela vai para a Alemanha, ela falava muitas línguas, ela falava francês, alemão, inglês, chinês, como eu falei para vocês, então ela tinha uma carga cultural e uma inteligência para facilidade de línguas que era essencial para ela naquela época. Ela se mudou para a Europa, onde atuou em muitas peças e filmes, incluindo Schmutzgeld em 1928, Piccadilly em 1929 e seu primeiro filme falado em 1930 chamado The Flame of Love. Ela também estrelou a opereta Chung-Chi em alemão fluente e na peça Circle of Chalk com Laurence Olivier. Então ela se encontra na Alemanha, ela faz um certo sucesso lá, ela vira amiga íntima da Marlene Dietrich, então muitos boatos afirmam que as duas tiveram um relacionamento, mas nunca foi confirmado, mas as pessoas questionavam a sexualidade de ambas as atrizes. E inclusive por conta disso, sua família ficou muito envergonhada com a filha, eles meio que rejeitaram ela nessa época, e ela foi para Londres e lá ela fez o seu último filme mudo chamado Piccadilly em 1929, onde ela ficou bastante conhecida com esse filme, foi um dos filmes mais importantes da carreira dela. Mas na década de 1930, a Paramount Studio, uma produtora dos Estados Unidos, do cinema hollywoodiano, entra em contato com a Anna May Wong e fala para ela retornar para os Estados Unidos porque eles queriam contratá-la, que ela iria ter mais espaço no cinema norte-americano, que ela ia ter mais espaço nos filmes, e ela acreditou na Paramount, então ela volta, ela retorna para os Estados Unidos, e lá ela começa também uma peça na Broadway, onde ela participou da Broadway também. Uma curiosidade é que em novembro de 1930 sua mãe acaba falecendo, ela foi vítima de um acidente de carro, e em 1934 a família da Anna May Wong volta para a China, então basicamente a Anna May fica sozinha nos Estados Unidos na década de 1930. Anna May mais tarde aceitou um papel estereotipado em Filha do Dragão porque foi prometido que ela seria capaz de aparecer em um filme de Joseph von Sternberg. Mais tarde ela apareceu em um dos seus filmes mais famosos, Shanghai Express, com sua amiga Marlene Dietrich, que é considerado sua maior oportunidade no cinema norte-americano. Mas o racismo ainda imperava em Hollywood. A MGM, outra produtora norte-americana, pediu que a Paramount concedesse a Anna May Wong para participar de um filme. O filme se chama Canção do Oriente, The Sun Daughter, de 1932, e foi uma grande produção do estúdio. E a Anna May chegou a gravar algumas cenas, mas ela acabou sendo demitida pelo diretor, e o único papel dela nesse filme foi ajudar a atriz que ia fazer o papel, chamada Ellen Hayes, então uma mulher branca iria fazer o papel de uma personagem oriental, então a Anna May ajudou ela com alguns
trejeitos, alguns ensinamentos da cultura oriental. Então foi um choque para ela perceber que nenhuma das produtoras estava sendo verdadeira com ela e que ela permaneceria nesse estado onde ela não teria espaço no cinema norte-americano. A Paramount não cumpriu exatamente a promessa, escalando a atriz para muitos papéis estereotipados. Ela até protagonizou alguns filmes, mas sempre produções de baixo orçamento que pouco promoveram em sua carreira. Após esse filme, em 1932, Anna May passou o ano seguinte em turnê pela China. E lá na China ela também recebeu muitas críticas dos próprios chineses. Eles falavam que ela aceitava esses papéis estereotipados, que ela estava manchando a cultura do Oriente, mas ela cita numa entrevista, e foi super verdadeira, onde ela cita que ela não sabe o que fazer porque os chineses não gostam dela, porque ela faz esses papéis estereotipados, e os produtores norte-americanos não aceitam ela como uma atriz oriental e uma atriz protagonista, porque eles preferem dar esse papel para mulheres brancas. Então ela realmente se sentia muito perdida e não sabia onde ela se encontrava nessa carreira tão triste, voltada muito para a xenofobia e para o racismo. Em 1937, Anna May Wong sofreu a maior humilhação de sua carreira. Novamente chamada pela MGM, começou a filmar Terra dos Deuses, The Good Earth, onde interpretaria Ou-Len, a esposa chinesa de um fazendeiro. E ela chegou a gravar algumas cenas, mas foi demitida por Albert Lewin, o assistente de produção, que falou na época que ela e alguns outros chineses mesmo não estavam de acordo com o que eles gostariam de representar de uma pessoa chinesa. Olha o absurdo. E então ela foi demitida desse papel, onde ela ia ganhar muito sucesso, ela ia ser a protagonista, e esse assistente de produção falou que a Anna May não estava sendo uma atriz chinesa da qual ele gostaria que fosse. E a parte triste dessa história, uma delas, é que quem ficou com o papel protagonista nesse filme com caráter oriental foi a atriz austríaca Louise Rainer, e ela acabou ganhando um Oscar por conta desse papel como atriz principal do filme. Então é muito triste perceber que Anna May Wong deveria ter participado como atriz principal e que muito provavelmente ela teria ganhado esse Oscar. E a Anna May tinha uma irmã mais jovem chamada Mary Wong, e a Mary Wong conseguiu um papel como figurante nesse filme Terra dos Deuses, e ela ficou muito deprimida de como o cinema norte-americano, os produtores, todas as pessoas que trabalharam, trataram ela. Ela ficou super deprimida, e aos 30 anos ela cometeu suicídio por conta disso. Então são histórias muito tristes das duas, da família da Anna May Wong e da própria Anna May, de quanto ela teve que suportar para conseguir sobreviver nessa indústria onde era super racista e xenofóbica. Além de ter poucas oportunidades, a personalidade forte de Anna May Wong limitava ainda mais os seus convites. Ela se posicionava politicamente contra a guerra sino-japonesa e constantemente doava de seus salários para instituições de apoio a imigrantes chineses, e reclamava das caricaturas orientais feitas no cinema. Durante as filmagens de Verdugo de Si Mesmo, em 1938, ela brigou com o diretor Robert Florey por se recusar a interpretar uma chinesa estereotipada. Anna May também brigava por melhores salários e condições de trabalho para os artistas asiáticos. Nos anos seguintes, ela acabou aceitando participar desses filmes considerados Bs, com baixo orçamento, com produtoras menores, mas a Paramount, ela continuava convidando a Anna May para fazer esses papéis estereotipados. Inclusive, a Paramount obrigou a Anna May a ensinar Dorothy Lamour a ser uma oriental em Ídolos de Barro, de 1939, e a Warner atestou para a Carta, de 1940, mas acabou dando papel para Gail Sondegar, devidamente maquiada com o Yellow Face. Nos anos seguintes, a Anna May conseguiu alguns papéis na televisão. Ela participou de uma série de televisão da Pequena DuPont, que era um canal de televisão, e ela participou da série The Gallery of Madame Liu Song, de 1951. E após alguns trabalhos exclusivamente na TV, Anthony Quinn conseguiu para ela um papel de coadjuvante em Retrato em Negro, Portrait in Black, de 1960, seu último trabalho no cinema. Esse papel que ela fez chamou muita atenção dos produtores na época de 1960. A gente tem que entender que ela
começou a carreira em 1930 e em 1960 ela começou a fazer seus últimos trabalhos. Em 1961 ela foi convidada para participar no filme Flor de Lótus, mas infelizmente ela não conseguiu começar as gravações por conta que ela faleceu nessa época. 2 dias após gravar seu último trabalho no programa de televisão The Barbara Stanwyck Show de 1960, Anna May Wong faleceu enquanto dormia em sua casa após sofrer um ataque cardíaco em 2 de fevereiro de 1961. Anna May Wong, uma atriz asiática-americana que encontrou sucesso em Hollywood e na Europa em filmes como Piccadilly, Filha do Dragão e Shanghai Express, embora como chinesa-americana ela muitas vezes se limitasse a papéis menores que se encaixassem nos estereótipos asiáticos esperados por produtores e públicos brancos, Anna May Wong ainda conseguiu colocar sua própria marca nos papéis que lhe foram atribuídos. Ela construiu uma carreira que abrangeu filmes mudos, falados, teatro e televisão antes de sua morte aos 56 anos em 1961. Anna May, desde então, é reconhecida como uma icônica atriz asiática-americana que lidou com circunstâncias difíceis e ajudou a abrir caminhos para gerações subsequentes de performances no cinema norte-americano. E é assim que eu encerro o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo sobre Anna May Wong. Comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. Deixem seu like, que é muito importante. Se inscrevam no canal, a descrição completa das quartas efêmeras, o link tá aqui embaixo. Vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhadinha também. Uma ótima semana e até a nossa próxima quarta efêmera.